Muito boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a todos os que quiseram vir assistir a este debate, que se integra, como todos sabem, na iniciativa Loures em Congresso, uma iniciativa que pretende suscitar o debate e a reflexão no Concelho de Loures sobre os principais problemas que nos afetam e sobre as perspectivas de futuro que queremos para o nosso Concelho, com vista ao desenvolvimento de um plano estratégico que possa afinar as orientações para os próximos 10 anos. Nesta grande iniciativa Loures em Congresso, que teremos já no próximo dia 25, uma iniciativa para debater as competências das freguesias no Museu da Cerâmica às 21 horas, para a qual também estão todos convidados. Mas nesta iniciativa não podíamos deixar de começar por um debate sobre a raiz de toda a nossa intervenção, que é o poder local democrático. O seu estado hoje e o seu futuro e as opções para o seu futuro. Para isso procuramos compor um painel com perspectivas diferentes e plurais, e é isso que temos hoje aqui. Temos aqui hoje alguns dos mais prestigiados autarcas portugueses que acederam ao nosso convite e que com certeza nos trarão interessantes pistas e perspectivas em relação a esta questão. Queria agradecer, portanto, a presença do Dr. Fernando Seara, que é atualmente vereador na Câmara de Lisboa e foi, durante vários anos, como todos sabem, presidente da Câmara Municipal de Sintra. Também ao Dr. Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra e também presidente da Associação Nacional de Municípios. Está mesmo a chegar o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto, também foi durante vários anos presidente da Junta Metropolitana de Lisboa. Penso que, portanto, com este painel teremos condições para ter um debate vivo e interessante de gente que tem muita experiência e muito a dizer sobre a questão do poder local. O nosso poder local foi, talvez com o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social e a Escola Pública, uma das maiores conquistas da Revolução de Abril, uma das que mais impacto teve na vida da nossa população. E hoje está numa encruzilhada e precisa, portanto, definir caminhos futuros. Quer em relação ao que fazer às suas competências originárias, algumas delas a serem retiradas ao longo dos últimos anos, quer em relação a novas solicitações e propostas de novas competências que não eram as que originariamente compunham o elenco das atribuições dos municípios. A questão da autonomia do poder local, como é ela hoje e como pode ser no futuro, e do seu relacionamento com a administração central. A questão do financiamento do poder local, dos recursos de que dispõe para fazer face às competências e às tarefas que tem de desempenhar, seja no assunto dos impostos, seja nas transferências do Orçamento do Estado, seja no acesso a fundos comunitários. No fundo, o que queremos é que se debata hoje a situação presente do poder local e que perspectivas de futuro pode ele ter para desenvolver o trabalho que tem sido tão necessário e tão útil nas últimas décadas em favor da população e de todo o território nacional. Agradeço aos nossos convidados, que muito me honra estarem aqui hoje connosco. Íamos começar com intervenções da mesa e haverá depois um pequeno período de debate para respostas finais e procuraríamos terminar esta sessão às 17 horas. Vou dar em primeiro lugar a palavra ao Dr. Manuel Machado, Presidente da Câmara de Coimbra e da Associação Nacional de Municípios. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, o estimado amigo Dr. Bernardino Soares, o estimado amigo Fernando Seara, caros colegas autarcas, senhoras e senhores. Quero começar por agradecer o convite para participar nesta jornada de trabalho e dizer que muito poucas discussões políticas podiam ser mais oportunas do que aquela que nos reúne aqui. Refletir sobre as necessidades e as ambições coletivas determinantes do nosso futuro coletivo como comunidade. A primeira reflexão que quero partilhar convosco é a seguinte. Sou dos que considera que os autarcas e as autarquias portuguesas são motor fundamental de progresso e de desenvolvimento. Para prosseguir este objetivo, é indispensável promover o crescimento económico,
não haja sobre isso qualquer dúvida, que é o ponto crucial para este momento europeu e, por maioria de razão, para este nosso momento português. Dizer isto deste modo não é, infelizmente, uma banalidade. Quem esteve nos últimos anos à frente do governo português, tal como quem esteve nos últimos anos à frente de boa parte dos governos europeus e também à frente da própria Comissão Europeia, no fundo, quem mandou na Europa, que está esquecida de si própria, não teve esta concepção. Essas pessoas, esses líderes, a quem por facilidade permitam-me, por facilidade de expressão, designe como as direitas europeias, acharam que o combate à crise e ao grande problema do nosso tempo, o desemprego, se podia fazer sem crescimento económico, sem políticas públicas amigas do desenvolvimento, isto é, atacando o Estado Social. Foi por isso que nos últimos anos os orçamentos de Estado em boa parte da Europa, e em particular em Portugal, foram orçamentos de Estado inimigos do crescimento económico. Na minha opinião, a relação que deve existir entre o orçamento de Estado e o crescimento económico deve ser, em primeiro lugar, uma relação saudável. Ou seja, o impulso que o orçamento de Estado necessariamente deve dar à economia deve ser focado, inteligente e sustentável. Deve privilegiar a produção de bens e serviços transacionáveis. Deve, direta ou indiretamente, apoiar o aumento de competitividade das empresas portuguesas no mercado global. E deve também preservar o respeito, o estímulo pelas pessoas e promover a sanidade das contas públicas. Isto que estou a dizer não é só uma opinião pessoal. É também o pensamento e a prática da quase totalidade dos autarcas portugueses. Nós, autarcas, bem ao contrário de outros, não pregamos uma coisa e fazemos outra. Por essa razão, peço-vos o favor de que tomem nota disto que vos vou dizer. Como constata o próprio relatório do Orçamento de Estado, anexo à proposta de lei do Orçamento para 2015, os riscos associados aos municípios são cada vez menores e a redução do estoque de pagamentos em atraso passou de 1.613 milhões de euros em 2011 para 670 milhões de euros no final de 2013. Este mesmo relatório do Orçamento de Estado prevê para 2015, e estou a citar, um saldo orçamental excentário da administração local no montante de 825 milhões de euros. Como é evidente e é bom de ver, os autarcas deste país não querem nem que o país se endivide mais, nem que as contas públicas andem desreguladas, nem que o nosso modelo económico seja subsidiodependente e inviável. Não se trata de nada disso. Trata-se do contrário. Trata-se do Estado, através do Governo, gerir a riqueza pública de uma forma inteligente e fecunda, tal como as câmaras municipais procuram fazer nos municípios. As políticas deste Governo, que foi muito além da Troika, criaram enormes dificuldades económicas, financeiras e sociais. Quer as pessoas, quer as entidades, quer as instituições, estão no limite das suas possibilidades. E os municípios encontram-se numa situação muito delicada. Os seus recursos humanos estão exaustos e desmotivados. E as receitas municipais têm sido drasticamente diminuídas ao longo dos últimos anos. Também as mudanças legislativas recentes atacam a autonomia constitucionalmente consagrada das autarquias locais e põem em causa a qualidade do serviço público prestado às populações. No entanto, devemos salientá-lo, os municípios portugueses estão entre as entidades públicas que proporcionalmente mais têm contribuído para o esforço da consolidação orçamental do país. Os municípios têm estado na linha da frente para a prossecução deste esforço nacional, que é o do equilíbrio das contas públicas, dando um contributo substancial, permita-se que lhe diga, decisivo, que se vem traduzindo no apuramento de superávit municipal em contraste com o déficit contínuo da administração central. Do total da dívida pública portuguesa, as responsabilidades apuradas evidenciam que 95% é a responsabilidade da administração central, institutos públicos, empresas públicas e afins, 3% é a responsabilidade da administração geral, regional, e apenas 2% é da responsabilidade da administração local. Estes são os factos. Ora, isto que se fez nos municípios é o contrário do que tem sido feito pelo Governo na administração central. E teve como consequência que as autarquias têm sido impedidas de desempenharem
cabalmente o seu papel nestes tempos difíceis que todos vivemos. Têm sido constrangidas pelos centralistas na criação de um novo ciclo de políticas municipais. E que novo ciclo é este que sucede ao ciclo anterior, centrado nas infraestruturas e nos equipamentos? É, no meu dizer, a passagem de ciclo do hardware que fizemos e aplicamos ao ciclo do software que é preciso empreender. É um ciclo em que as autarquias se assumem como entidades construtoras de futuro. É um ciclo em que as autarquias ajudam a responder ao principal desafio do nosso tempo, o combate ao desemprego. Ajudam construindo soluções que levam à criação de emprego, que atraem investimento, potenciam a inovação. Para este novo ciclo de políticas autárquicas, os municípios precisam de políticas governativas inteligentes e eficazes. Mas em vez disso, o que é que temos? Temos no Orçamento de Estado imposto um infundado limite de 35% de despesas com pessoal, neste ano, 2015, que retira qualquer margem de gestão autónoma a mais de 2/3 dos municípios portugueses. É, aliás, um limite que impede as autarquias de se capacitarem para poderem aceitar qualquer transferência de competências da Administração Central ou sequer a delegação efêmera, conjuntural, de funções do Estado, como propõe o Governo. Qualquer pessoa compreenderá que, mesmo com contrapartidas financeiras, não se podem assumir novas competências, novas responsabilidades em áreas tão especialmente sensíveis como a educação, a saúde, a cultura ou a segurança social, sem contratar pessoas com know-how, com conhecimento, com capacidades técnicas e profissionais suficientes nessas áreas. Um outro exemplo. O conjunto dos impostos que servem de referência ao cálculo do Fundo de Equilíbrio Financeiro, por transferências do Orçamento de Estado para os municípios, o IRS, o IRC e o IVA, aumentou 17,2% em 2013, o ano que foi utilizado nos cálculos. Porém, devido à cláusula travão, introduzida na Lei das Finanças Locais, que impede aumentos superiores a 5%, nenhum município pode receber mais do que este valor. Quer isto dizer que, por causa da cláusula travão, no cômputo nacional, o Governo acaba por arrecadar este ano, como se fosse receita sua, 188 milhões de euros, que no espírito da lei e nos bons princípios seriam, naturalmente, dinheiro dos municípios. Apenas mais um exemplo. As comunidades intermunicipais, a CIM, tal como as áreas metropolitanas, viram reduzidas em 40% as suas receitas a transferir do Orçamento de Estado no ano corrente, 2015. A questão é que tal acontece precisamente no último ano em que se podem executar as derradeiras verbas do CREN e no primeiro ano em que há avisos de abertura, estão agora a surgir os primeiros avisos de abertura de concursos para se utilizar os fundos do novo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020. A racionalidade disto, como de certo concordarão comigo, é nenhuma. E por falar no Portugal 2020, uma coisa aparentemente boa. A gestão desconcentrada de muitas verbas pelas Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional e pelas autoridades urbanas não pode ser pervertida, não pode ser atraiçoada. O aviso de concurso que acabou de ser publicado esta noite no âmbito do Portugal 2020 traz-nos as maiores preocupações e não corresponde ao que tem sido convencionado, dialogado, apreciado, aprovado. É obrigatório, por isso, que o processo de aplicação dos fundos comunitários do Portugal 2020 seja um processo que respeite duas condições essenciais. Terá de envolver profundamente é seriamente as autarquias, tomando em linha de conta a visão dos eleitos locais, pois são estes os depositários da vontade popular. E terá também de dar aos promotores dos projetos que vão concorrer às dotações do Portugal 2020 as condições mínimas para que estes possam avançar com a contrapartida nacional para a execução dos seus projetos. É que sem essa contribuição, nada feito. E as dotações específicas das medidas e dos programas e também os planos de ação continuam a ser cozinhados centralizadamente pelas nomenclaturas no segredo dos gabinetes das direções-gerais dos ministérios. Isto é muito preocupante. Isto é o que observamos e não aceitamos a minoridade dos municípios. Minhas senhoras e meus senhores, a governação que foi imposta a Portugal, esta austeridade que manteve o déficit e aumentou a dívida,
não resolveu os problemas financeiros e impediu o desenvolvimento económico. Foi-se embora a Troika, mas ficou cá o Governo. E com ele ficaram estas políticas erradas que impedem os setores mais dinâmicos da economia e da sociedade de dar o seu contributo para o desenvolvimento. É por isso que Portugal vive hoje o seu 7º mês consecutivo de abrandamento económico. Quer as populações, quer as mais diversas entidades e instituições estão, como disse, no limite das suas possibilidades. E as autarquias estão numa situação muito delicada. Enquanto isto, assistimos ao desencadear de um conjunto absurdo de alterações legislativas precipitadas que agravam a vida das autarquias, cerceiam e violam a autonomia local e põem em causa o serviço público que temos como missão prestar às populações. A pretexto da crise, foram intensificados efeitos devastadores na economia e na sociedade. E é evidenciado um protagonismo centralista que muito nos preocupa. Tal situação de governamentalização centralista, a pretexto da crise, tem vindo a criar um conjunto de restrições e condicionantes, também económico-financeiras, das autarquias, e está a desconsiderar o poder local. No entanto, devemos salientá-lo. Os municípios portugueses estão, nos últimos anos, entre as entidades públicas que mais têm contribuído para a consolidação da democracia em Portugal. Todavia, teria muitos outros exemplos que poderia partilhar convosco. A questão da repartição dos recursos públicos, o ataque que tem vindo a ser feito à autonomia local constitucionalmente consagrada, as alterações legislativas a avulso que nos levariam a uma longa discussão e que durante esta tarde teremos a oportunidade de fazer. Há que considerar, finalmente, a autonomia autárquica é um instrumento ao serviço da satisfação dos interesses próprios das populações. As autarquias locais, tal como o Estado, só se compreendem como módulos ou formas de organização política das populações, tendo por objetivo a resolução dos seus problemas. E por tudo isto, é tempo de dizer basta. É necessário colocar termo a esta política de desconsideração pelo poder local, acabando com o espartilho, garantindo a recuperação da autonomia, acabando com o desrespeito para com os eleitos locais. Só assim se conseguirão mobilizar as autarquias como parceiras efetivas para a governação responsável do país e promover as políticas públicas que o país precisa. Nós somos dos que estamos cientes e encaramos com otimismo as grandes responsabilidades que impendem sobre os municípios. Temos realizado muitos trabalhos e missões que frequentemente têm substituído a administração central na realização das funções que são de sua responsabilidade. Também por isso, não é aceitável que a atual percentagem de 9% de participação dos municípios na receita do Orçamento de Estado. É um valor muito baixo, muito abaixo da média da União Europeia. E por isso, achamos que é necessário passar à página seguinte e enfrentar o novo ciclo de criar condições para criar emprego, apoiar empresas, atrair investimento, criar riqueza socialmente útil. Esta é a nossa missão. Muito obrigado por me terem escutado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, muito obrigado pelo convite. E permitam-me saudar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e Presidente da Associação Nacional de Municípios e o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. O Sr. Vice-Presidente da Câmara de Loures, as senhoras e senhores vereadores, os senhores Presidentes de Junta de Freguesia, o Sr. Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. O Dr. Bernardino Soares, quando me convidou, de certo foi para ser provocatório. E foi para ser provocatório, portanto, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, não vou fazer um discurso escrito com a cautela de quem tem um congresso daqui a 2 semanas. Não tenho nenhum problema, porque sou vereador sem ouro da Câmara de Lisboa e regressei totalmente à minha vida privada, não aceitando qualquer cargo público, para público, dependente do público ou suficientemente público. Também não sei se estou nas listas VIP
e, portanto, apenas sei que hoje fui convidado VIP pelo Dr. Bernardino Soares. E permitam-me uma segunda nota prévia. Como eu admiro o Dr. Bernardino, aconteceu-lhe a mesma coisa em sentido diferente como aconteceu a mim em 2001. Em 2001, eu ganhei por equívoco eleitoral a Câmara Municipal de Sintra. Candidatei-me para perder e ganhei. O Dr. Bernardino Soares era deputado como eu há 2 anos, assumiu o combate em nome do partido dele de sempre e ganhou a Câmara de hoje. E cada um de nós, de repente, passou a conhecer a realidade do poder local democrático, as estruturas, as dificuldades e as angústias. A segunda nota prévia é para cumprimentar 3 vossos camaradas, e digo de propósito a expressão camaradas, que durante muitos anos, e um deles, o Sr. Engenheiro Batista Alves, me acompanhou em Sintra durante os meus mandatos. Eu, como o Dr. Bernardino Soares, ganhei sem maioria absoluta a primeira vez, depois, na segunda vez, o Partido Socialista, meu Carlos Teixeira, apresentou o Dr. João Soares e o Dr. Jorge Coelho, e eu, por necessidade, tive que lá ir ganhar por maioria absoluta, mas foi apenas para demonstrar que, mesmo os pesos pesados, por vez em quando, tornam-se pesos leves. E, portanto, mas o Engenheiro Batista Alves, o Rui Monteiro e o Nuno Abreu, entre outros, durante os meus 12 anos de Sintra, deram-me ajuda e aprendi muito consigo, Sr. Engenheiro Batista Alves. E queria-lhe agradecer o que me ensinou em termos de água e também o que me ensinou em termos de resíduos, porque consigo, recordo-me sempre de uma expressão do Confúcio: toda a discussão é inútil se os princípios não são comuns. E durante 12 anos, toda a minha discussão consigo e tudo o que aprendi consigo foi suficientemente útil e hoje, como vai perceber, bastante interessante. A segunda nota prévia é também para cumprimentar a Vossa Excelência, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, pelo acordo autárquico que se celebrou com o PSD, que com certeza ajudará a gerir o município de Loures com bondade e com essa capacidade e força que, por exemplo, o Dr. Fernando Costa assume sempre e com certeza vai assumir no debate em relação a mim. Mas, como sabem, estou preparado para tudo. O poder local hoje. Eu fui eleito por equívoco, recordo, e de repente vi-me à frente do segundo município de Portugal. E passado pouco tempo, comecei a perceber o que era o déficit. Porque fui chamado, fui sempre chamado ao Ministério das Finanças com aquela bonomia, que é para me dar a boa notícia. Cheguei e percebi o que era o déficit. Um dia, à 1h30 da manhã, o ministro acordou-me e disse: é só para saberes que amanhã a CRELP vai passar a ter portagens. Boa noite, descansa bem. E foi assim. Foi a chamada notícia da 1h30 da manhã. E, a partir daqueles momentos, durante todos os anos, todos os governos, todos os diferentes primeiros-ministros, davam ótimas notícias para os principais municípios de Portugal. Ótimas notícias. Ou tiravam o dinheiro, ou a ADSE passava a pagar mais, ou passavas a ter uma comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde. E eu julgava que tinha ensinado umas coisas na universidade aos meus alunos, onde estava a previsibilidade, onde estava um princípio de segurança, onde estava o planeamento, e de repente dei para mim, Fernando Seara, ou para aqueles que são de Viseu, Fernandinho: tudo o que tu ensinaste não serve para nada, adapta-as às realidades. E de repente, comecei a pensar que, e agora, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, é para si, Vossa Excelência, que regressou a Coimbra. É evidente que todos nós sabemos que hoje em dia o poder local tem novos paradigmas. Porventura, o primeiro paradigma é o desenvolvimento económico, a questão da empregabilidade. Permitam-me, até porque estão aqui jornalistas,
Eu, nessa matéria da empregabilidade, tenho que ter sempre a noção e a consciência de que hoje em dia ela é essencial, quer ao nível público, quer ao nível privado. Como também a questão da descentralização de competências é relevante. Um dia, se o Sr. Presidente Bernardino Soares quiser, a descentralização de competências que, em alguns casos, em Sintra consegui desenvolver, é interessante e motivador na educação. Apesar da complexidade, é interessante. A sustentabilidade financeira em terceiro lugar, a segurança urbana em quarto lugar. Uma das coisas interessantes em Sintra que desenvolvemos subtilmente foi alguma coisa que tinha aprendido em 2 ou 3 conferências que tinha dado antes de chegar a Sintra no Brasil, no âmbito da minha área académica, que é a ciência política. Ou se quiserem, hoje em dia é bondoso dizer political science, em inglês. Consegui mudar por completo todas as principais luzes das principais estradas e avenidas e ruas de Sintra, que apenas o aumento e a alteração das luzes aumentava o sentimento de segurança. E, em quinto lugar, hoje em dia, importantíssimo, ligado com isto, tudo a eficiência energética, com aquilo que eu considero relevante, a manutenção da titularidade pública da água como elemento fundamental e estruturante das políticas públicas locais contemporâneas. Mas estes 5 elementos de paradigma, ao lado, e em razão das crises financeiras, das crises dos sistemas bancários, e eu vou dizer da não articulação dos reguladores com o conjunto de sistemas, trouxeram nos últimos anos, e porventura estes 3 senhores presidentes que estão ali, em diferentes situações, com o presidente Carlos Humberto com mais experiência, e ele que liderou e bem durante um tempo a Junta Metropolitana de Lisboa, com as novas realidades inerentes, e agora Sr. Presidente, esta questão. Nunca em Portugal houve tão pouca solidariedade municipal como há hoje. Ponto 1. Ponto 2. Nunca. Nunca. Não falo das freguesias. Nunca. Em segundo lugar, em Portugal há 3 tipos de municípios. Lisboa, com competências próprias, inclusive ao nível de poderes financeiros próprios das 24 novas freguesias. Porto, ainda legislação especial. E, terceiro lugar, todos os outros. Todos os outros. Nos outros, há os mais importantes, há os menos importantes, e depois há aqueles que os respectivos presidentes frequentam o Vale Bolshoi, que estão sempre em pontas, para se perceber que existem. Atenção, estar em pontas é importante por uma questão, que é a questão que o Sr. Presidente Manuel Machado aqui suscitou, que se chamam fundos comunitários. Fundos comunitários. Porque não estão feitos muitos estudos destas questões que o Presidente Manuel Machado diminuiu, aumentou, 8%, 9%. Vamos ver como é que são estruturados, distribuídos nos últimos 30 anos os fundos comunitários em Portugal. E quando chegarem lá, chegam a uma questão interessante, que é uma relação entre a classe política central e alguma classe política local, que não dá lógicas nem de substituição, nem de rotação, mas sim de permanência e sedimentação. E é essa a questão fundamental do poder local para os próximos 10 anos. Sob pena de, e bem, daqui por 10 anos, o Dr. Bernardino Soares pede-nos para cá vir outra vez, o Carlos Humberto chega outra vez atrasado porque o terminal do Barreiro suscita esses problemas,
E o Fernando Seara, já muito mais careca, cheio de cabelos brancos e com certeza comemorando grandes vitórias de outras questões importantes na minha vida, dirá: nada mudou. Nada mudou. Nem mudou ao nível da repartição por necessidades dos fundos comunitários. Eu estou a dizer repartição por necessidades dos fundos comunitários. Nem mudou ao nível da autonomia dos reguladores em relação a alguns aspectos fundamentais da vida dos municípios, que significará tão só, nos próximos tempos, aumento de tarifas de águas e de resíduos para o litoral e não para alguns outros concelhos de Portugal, e com certeza com a Associação Nacional de Municípios em Congresso a dizer o piorio de umas coisas e das outras. In English, silence. In English, silence. E estas questões são importantes porquê? Porque eu que comecei com um orçamento do Estado em déficit, portanto com consequências, tenho hoje a consciência de que a luta dos municípios, de todos os municípios, tem que ser para salvaguarda do orçamento das famílias e para suscitar que o problema da coesão nacional só pode ser efetuada ao nível do orçamento de Estado. E os reguladores não têm que estar preocupados com as lógicas do Estado, têm que estar preocupados com a lógica concreta das pessoas e dos cidadãos num tempo de alteração do quadro económico-financeiro das famílias. Eu aprendi, Dr. Manuel Machado, quando apanhei no princípio do meu mandato a renegociação do contrato de concessão da EDP, Dr. Bernardino, e acabo, acho que já fui provocatório demais, digo-lhes isto, com muito gosto e com muita honra. Ao fim de 12 anos, aprendi tudo sobre o Estado em Portugal. O que somos e o que não fomos. Mas na certeza que com o engenheiro Batista Alves, só quando as questões são comuns é que ela vale a pena construir. Em Portugal, que falta nos próximos tempos, ao nível do poder local, Dr. Bernardino Soares, meu caro Carlos Humberto e Dr. Manuel Machado, é que cada município pense nos outros e não pense exclusivamente em si. Muito obrigado. Então, boa tarde. Quero pedir desculpas por meus atrasos, mas a culpa é do governo ali do que me antecedeu, porque não construiu a terceira travessia do Tejo, não deixou construir a terceira travessia do Tejo. A culpa temos que arranjar sempre culpados. Por acaso não é verdade, eu é que tentei pôr o Recio na Rua da Petesga e marquei um conjunto de coisas e que me atrasei. Peço desculpa por tal facto. Obrigado pelo convite. Queria agradecer à Câmara Municipal de Louros o facto de nos convidarem a estar aqui. É sempre bom refletirmos, pensarmos, programarmos, planificarmos o nosso futuro e, portanto, aquilo que Louros está a fazer me parece muito interessante. E a tentar intervir em 4 aspectos, se conseguir, se tiver tempo, se não, o quarto ficará para uma próxima oportunidade. Aquilo que eu chamo princípios de gestão autárquica, a ofensiva contra o poder local, a área metropolitana de Lisboa e eixos prioritários da intervenção municipal. Permitam-me também fazer uma saudação particular, além do Presidente Bernardino Soares, a 2 pessoas que estiveram aqui e que durante 8 anos foram meus parceiros na Junta Metropolitana. Quero agradecer aos anteriores Presidentes de Sintra e de Louros o prazer que foi trabalhar convosco. Sobre a minha intervenção. É preciso termos presente na nossa intervenção autárquica quais são os objetivos do poder local. E o poder local só tem razão de existir porque existem pessoas, porque existem cidadãos.
E, portanto, só por isso é que há poder local. E o poder local não existe para resolver os problemas do poder local. O poder local existe para resolver o problema das pessoas. E esta é uma questão, penso eu, central e que influencia toda a nossa ação. Portanto, eu considero que é um objetivo constante a promoção das condições de vida da população e paralelamente a isso, de consciencialização de cada um e, de alguma forma, de todos os que connosco se cruzam, intervêm e partilhamos um território. E esta relação tem que influenciar de forma determinante as decisões e as opções. É preciso termos um permanente e, eu diria, apurada avaliação das prioridades, o reforço de uma questão que considero central e, de alguma forma, estes debates fazem parte integrante, que é o reforço da participação, da democracia e da cidadania. Se quiserem, associe a proximidade dos eleitos à população, a abertura ao mundo e às outras experiências. Nenhum de nós sabe tudo e todos nós temos que aprender uns com os outros, com as outras experiências, dos outros poder local, das outras pessoas, de pessoas até que têm concepções políticas e partidárias diferentes das nossas. A defesa permanente do serviço público, e particularmente nos momentos tão agudos como aqueles que nós vivemos, é uma questão central e essencial. E a defesa do serviço público, já agora, quero-vos dizer, não se faz apenas, também se faz, na reivindicação, na contestação, na luta, no combate. Faz-se também por essa via. Mas, na minha opinião, a melhor forma de defender o serviço público é prestar um bom serviço público. A preservação de uma outra coisa que me parece que é muito importante, que é a capacidade operacional das autarquias, que estão a perder. Eu, no outro dia, não sei se sabem, nós temos um serviço de transportes coletivos no Barreiro. Somos uma das pouquíssimas autarquias que tem um serviço de transportes. E com estas medidas da redução de trabalhadores, nós não estamos a poder admitir trabalhadores. E estamos um problema. Então, mas um serviço de transporte que não pode admitir o número de trabalhadores necessário para haver carreiras, quer dizer que corta carreiras. Não tem outra solução. E eu dizia, não. Então, se nós não o podemos fazer, se calhar a medida, acabamos com o serviço, com as oficinas, se quiserem, da reparação dos veículos. E depois dizia, vão-se os areis, fiquem os dedos. Porque não podemos é cortar carreiras. E, portanto, eu estou a sublinhar aquilo que estava... Isto é um exemplo daquilo que eu estava a dizer, da necessidade de mantermos a operacionalização, a capacidade operativa dos nossos serviços. Um outro aspecto que considero importante é um apoio, um incentivo constante a quem faz e em quem quer fazer. Eu estou a falar das pessoas, das organizações, daqueles que intervêm no poder local, que intervêm na vida das cidades, dos concelhos, das aldeias. Portanto, um permanente incentivo àqueles que fazem e querem fazer. Uma visão e uma atitude proativa, não expectante, mas de construção, de previsão do que pode acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Este poema que, de alguma forma, pressupõe um conceito e uma concepção de vida e de intervenção política. Um sentido muito apurado do serviço público, da dedicação e da entrega ao serviço público. Esta ideia que são todos iguais, que são todos oportunistas, todos querem amanhar, todos querem emprego e emprego para os amigos. Portanto, é preciso uma profunda isenção
relativamente a estas matérias e um sentido de dedicação permanente ao serviço dos nossos concidadãos, do povo. E esta ideia central que eu comecei por dizer, primeira que eu comecei por dizer, que é uma vontade consistente e persistente de melhoria das condições de vida das populações. É um objetivo permanente e que nós em nenhum momento podemos esquecer e abdicar. Mesmo perante as dificuldades. Mesmo perante aquilo que parece impossível. É preciso nós não perdermos a esperança de transformar o impossível em possível. Quanto à ofensiva, quanto ao poder local, dizer-vos que considero que o poder local é um pilar e símbolo arrojado da Revolução de Abril. E nós temos vindo crescentemente a sofrer uma ofensiva que considero pensada, estruturada, global, manifestamente ideológica contra o poder local. Não é um acaso. É pensado, estruturado, é ideológico. E é uma ofensiva, no meu conceito, que se não se desliga da ofensiva global e geral contra os direitos e conquistas do povo português. E esta ofensiva é assente, na minha opinião, em objetivos claros. Redução do Estado e, particularmente, das suas funções sociais, associada à alienação de funções e serviços públicos e reforço das privatizações, das concessões, das externalizações de serviços. Uma oneração crescente das populações pela via dos aumentos dos impostos, das taxas, das tarifas e pela redução, naturalmente, de salários e pensões. Redução, foi aqui falado já anteriormente, do investimento público, ao nível central, regional e local. E, por outro lado, permitam-me, esta é uma concepção mais, se quiserem, partidária, mas é a minha visão do mundo e da situação, tentar nivelar as autarquias por regras que são todas iguais, em que dificilmente se permite e se dá condições para criar respostas alternativas. A lei está a ser construída de tal forma que nós dificilmente encontramos respostas que sejam diferentes uns dos outros, porque não conseguimos. Há sempre possibilidade de o fazer, como é evidente. Eu sintetizava esta ofensiva em 4 linhas. Asfixia financeira ao poder local, e não digo mais nada porque penso que o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios de alguma forma o fez. Ingerência administrativa, negação das condições fundamentais ao exercício das funções, porque quando se reduz meios financeiros, se reduz o número de freguesias por imposição legal, se reduz o número de dirigentes, se reduz o número de trabalhadores, naturalmente que nós deixamos de ter possibilidades de cumprir com as nossas obrigações. E empobrecimento da expressão democrática do poder local quando se reduz o número de eleitos, o número de freguesias, quando se dá um papel supramunicipal a estruturas intermunicipais ou quando se permite tendências cada vez mais presidencialistas
nos órgãos do poder local. Eu não sei quanto tempo estou, Bernardino, mais ou menos. 10 minutos. Um bocadinho mais. Nós consideramos que, no atual contexto, o papel da área metropolitana de Lisboa, não como estrutura autárquica, mas como região, deve ser compreendido, até porque estamos nessa área metropolitana de Lisboa, como um papel importante. Considero que é preciso nós, na área metropolitana de Lisboa, termos uma visão cada vez mais integrada do entendimento de que isto é uma cidade-região, é uma cidade-região de 18 municípios, é uma cidade-região polinucleada, isto é, com várias centralidades, e é uma região mais dinâmica, mais potente do país, e que pode ajudar o país no desenvolvimento se lhe dermos as condições para que ela se desenvolva, cresça, dinamize as suas potencialidades. Não em contraponto com nenhuma outra região do país, não em contraponto com nada, mas aproveitarmos as potencialidades, que é termos esta a região mais potente de todos os pontos de vista, ou de quase todos os pontos de vista, em Portugal. Por outro lado, nós queremos assumir, Portugal quer-se assumir como a porta atlântica da Europa. Mas Portugal só pode se assumir esta porta atlântica da Europa, primeiro, se tiver ligações à Europa. E, portanto, é preciso que se olhe para a região metropolitana de Lisboa, região capital, e façamos as ligações necessárias e suficientes a outras capitais europeias. E que Lisboa se assuma como a porta atlântica da Europa, um espaço de encontro entre o Mediterrâneo e o Atlântico, entre a Europa e a África, um espaço de encontro de vidas, de cultura, religiões e diferentes modelos de desenvolvimento. Para isso, precisamos da promoção da coesão territorial, e basta olharmos para esta região como ela é diferenciada e está pouco coesa, darmos mais atenção à eficiência dos serviços de interesse geral, à mobilidade regional, à internacionalização, à difusão de conhecimentos e de tecnologias e à melhoria de competitividade. Terminando e ficando 2 ou 3 coisas para outra oportunidade, eu queria enfatizar uma ideia que já expus atrás, que são as questões da democracia, da participação e da cidadania. É preciso que nós tenhamos a ideia que é preciso construir as soluções. E as soluções constroem-se com o envolvimento das pessoas. Mais do que soluções bem pensadas no gabinete, e precisamos ter soluções bem pensadas no gabinete, precisamos de um envolvimento permanente, uma grande capacidade de ouvir e de incorporar as opiniões, a ideia de que, partindo de posições diferenciadas, podemos chegar a posições comuns, e o Seara até falou nisso na sua intervenção várias vezes. A ideia de que a cidade se constrói com medidas estruturantes, mas com pequenos gestos, com gestos de proximidade, de uma grande disponibilidade para convencer, mas também para ser convencido. É preciso que nesta ideia de participação, de comunicação
recorrer a novos meios de comunicação, às tecnologias, às internets, etc. Mas não substituir isto por aquilo que estamos aqui a fazer. É preciso incorporar isto num conceito mais global de participação e de cidadania, e eu diria de construção. É preciso descentralizar cada vez mais, mas não é descentralizar dizendo toma a competência, desenrasca-te. É descentralizar com meios, dando capacidade para fazer e para executar. E isso faz parte de um conceito mais alargado de cidadania, de participação, de envolvimento, de democracia, nesta ideia, que eu sou um defensor acérrimo, das soluções que são construídas e não das soluções que são apenas decididas. A democracia constrói-se. A democracia é alternativa. É, naturalmente, não há democracia sem alternativa. Sem haver possibilidades de escolha. Mas há outros conceitos de democracia que são complementares a este e que são importantíssimos. Eu diria que a democracia construtiva, aquela que vai incorporando os pequenos contributos e que vai construindo, como o rio que vai engrossando com os pequeninos riachos, eu acho que esta é aquela que nos pode dar mais sustentabilidade com vistas ao futuro. E eu acho que o poder local pode ser um excelente exemplo deste conceito de democracia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muitas questões importantes aqui foram levantadas. Propunha que agora abríssemos um pequeno período para algumas questões da plateia, se assim entenderem, para depois darmos a palavra no final aos nossos convidados e encerrarmos dentro do horário previsto. Peço, portanto, quem quiser se inscreva e que seja sintético nas questões, sem prejuízo da sua importância e profundidade, para depois, no final, termos aqui os comentários a partir da mesa. Vereador Fernando Costa. Muito boa tarde à mesa, muito boa tarde a todo o auditório. Cumprimento pelas excelentes intervenções de todos os meus cabeças. Mas naturalmente que me vou referir à intervenção brilhante do meu amigo e do grande autarca que foi o Dr. Fernando Seara. Ainda é. Na presidência, melhor autarca, diria eu, do que comentador desportivo. O Dr. Seara disse que veio aqui para fazer por uma provocação do Dr. Bernardino, ou que era de esperar. E eu deixei já a minha pequenina provocação. Eu queria dizer ao Dr. Seara, que fez uma excelente intervenção e estou de acordo com os princípios, e é esse o ponto, quando disse que trabalhou com autarcas comunistas em Sintra e que aprendeu muito com eles. E disse uma coisa muito importante, que isso é possível quando os princípios são os mesmos. Eu diria as causas. E no poder autárquico o importante são as causas. E no poder autárquico é mais fácil haver convergência nas causas, não diria tanto nos princípios, do que, por exemplo, a nível da governação de um país. E mal de uma autarquia quando as causas não são perseguidas, as grandes causas perseguidas com empenhamento e com comportamento positivo por todos. Porque as causas numa autarquia não são da invenção do autarca, são determinadas pelas necessidades da população desse concelho. E é muito difícil dizer-se que uns podem ter umas causas e outros podem ter outras. É muito difícil, porque os grandes problemas, as grandes linhas da ação dos autarcas para com a sua população não têm tanta diferença, não é possível haver tanta diferença. E por isso, tal como em Sintra
CDU e PSD trabalharam bem, eu espero dar aqui o meu contributo. E por isso é que estou com todo o entusiasmo. Com uma pequenina diferença, espero eu. Enquanto que o Dr. Fernando Seara, presidente em Sintra, aprendeu muito com o vereador das águas e dos resíduos de Sintra, da CDU, eu espero que o presidente da CDU aprenda muito com o vereador do PSD. E dito isto, queria deixar duas pequenas notas, porque vai haver um congresso. Eu fui da direção da Associação Nacional de Municípios. Eu espero e comungo perfeitamente as preocupações do Dr. Seara, eu espero que a direção da associação não se divida. Durante muitos anos foi sempre possível pôr as divergências partidárias pontuais de lado para que o poder autárquico se apresentasse perante o poder central, unido, forte. E para isso também, confesso, às vezes é preciso que a Associação Nacional de Autarcas agarre bem nas grandes questões e ponha de parte as pequenas questões, porque às vezes as divergências vêm mais das pequenas questões do que das grandes questões. Estou perfeitamente solidário com algumas questões aqui postas, nomeadamente, eu sou a favor da descentralização, mas com meios e com regras. E eu acho que é preciso defender a descentralização da educação, da saúde, até porque ela é feita na base do voluntariado dos municípios. Mas é também importante, e espero que o Sr. Presidente da Associação diga claramente ao Governo, não faz sentido estar a fazer a descentralização em áreas que são, por tradição do Governo, dos Ministérios, e ao mesmo tempo, e contra a vontade dos municípios, o Governo esteja a tirar aos municípios aquelas áreas, as atribuições que foram de há séculos dos municípios, como é o caso da água e dos lixos. Há aqui uma profunda contradição. Descentraliza-se naquilo que é do Governo e que até se justifica pela universalidade e pela territorialidade ser do Governo. Mas depois pretende-se retirar. E, meus amigos da Associação, ponham-se todos de acordo sobre os lixos e sobre as águas. E aqueles municípios que têm interesses particulares e que às vezes olham mais para o seu umbigo do que para as grandes questões, de facto, têm que ser solidários uns com os outros, porque senão a associação não leva a carta à Garcia. Dito isto, termino, mas também com mais uma nota. Também é bom que os municípios e os autarcas prestigiem os seus cargos e as suas funções. O Sr. Presidente da Associação disse: os municípios têm reduzido as dívidas. É verdade. Mas convenhamos que isso é mais obra da lei dos compromissos do que da vontade dos autarcas. Não for a lei dos compromissos, e em vez de termos hoje 50 municípios em pré-falência, como sabe, ou 47, teríamos 70, 80, 90. O Sr. Presidente da área metropolitana falou-se das chefias. Não faz sentido, na minha opinião, um município, não cito, com 50 mil habitantes, ter 49 chefias e um município com 50 mil habitantes ter 4 chefias. Ou um tem muito poucas chefias, esse município até funcionava bem e continua a funcionar, e até tem dinheiro e não tem dívidas e funcionava com 4 chefias. Porque quando as chefias às vezes são muitas, atropelam-se umas às outras e a rentabilidade e a celeridade dos processos não anda. O município com 50 mil habitantes, quase com 50 chefias, pessoalmente penso que aquilo deve-se atropelar. Se calhar nem se conheciam os 50 chefes uns aos outros. Nós, municípios, temos que ter a noção clara que os dinheiros do município não são nossos, são das pessoas que pagam em mim e que pagam tantas outras taxas. E por falar de taxas, para terminar. Exato. Sr. Presidente da Associação, no Congresso de Santarém havia uma proposta para criar 3 taxas: turística, do ambiente, proteção civil. Foi rejeitado.
Eu espero que este Congresso diga claramente aos municípios que os portugueses já pagam taxas a mais. E que não deve haver mais taxas. E muito menos taxas a que não corresponde uma prestação concreta do município. É um erro, na minha opinião. A taxa de proteção civil em Lisboa é um segundo IMI. Claramente. Porque não há uma relação direta entre a taxa e o serviço concreto. As pessoas, ao pagar o IMI, já pagam a proteção civil. Não faz sentido que o aeroporto de Lisboa, os turistas paguem uma taxa quando chegam a Lisboa e vão para Fátima, ou vão para Loures, ou vão para Sintra. Porquê é que há de ser Lisboa a ficar com essa taxa? Se os autarcas derem uma prova de seriedade forte e que se limitem uns aos outros, porque não é só Lisboa que quer a taxa de proteção civil, também Portimão, também Aveiro, os portugueses sentem que as autarquias muitas vezes comungam da aleivosia dos governantes de cobrarem taxas a mais. E quando nós autarcas nos pusermos nesse papel, as populações verão na nossa atitude muito mais legitimidade e dar-nos muito mais crédito. Muito obrigado. Peço desculpa ter sido longo. Agora, Dr. Pedro Cabeça, faz favor. Boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, o Sr. Ex-Presidente Fernando Seara, Manuel Machado e Humberto do Barreiro. E a Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Com os Presidentes da Junta de Freguesia, mais perto, isto para cantar não serve, de facto. E começo com este cumprimento à Sra. Presidente da Assembleia Municipal, porque esperei por este momento 26 anos, com o sacrifício de um bigode, um aumento de 20 quilos, que ali para o professor Seara, foi meu professor de Direito Internacional Público. Portanto, 26 anos depois, 20 quilos depois da minha parte, um bigode sacrificado da parte dele, tenho que o corrigir. Estava à espera deste momento. Que foi exatamente na sua intervenção esqueceu, quando fez os cumprimentos à Assembleia Municipal. Obviamente que eu defendo esse órgão, porque pertencendo a ele não deixo de o defender, e portanto acho que é um órgão que tem que ser visto de uma outra maneira, numa colaboração. Pode-me dirigir a mim. Não me importa nada, gosto sempre dos meus ex-alunos. Mas era um prazer especial por causa disso, como é óbvio. É verdade. Não, mas os outros não foram meus professores e não me deram notas. Portanto, a vingança era consigo, como é óbvio. Não, por acaso não tenho motivos. Portanto, mas era só por causa disso, era uma pequena brincadeira. Mas foi, de facto, ninguém falou na Assembleia, e isto é importante. Porquê? Porque eu acho que a Assembleia tem um papel fundamental no desenvolvimento do poder local em termos de futuro. E tem um poder fundamental porque, se calhar, hoje, como existe, quando se dá à Assembleia Municipal mais poderes de fiscalização do que de participação, provavelmente a Assembleia Municipal tem menos capacidades de fiscalização, porque não tem meios próprios para fiscalizar como deve ser a função da Câmara, tem mais um poder interventivo de construção, de criar projetos, de propor projetos, de desenvolver projetos a própria Assembleia. E se calhar esse poder, esse reforço, que eu acho que os senhores Presidentes de Câmara se esquecem sempre. Lembro perfeitamente, no anterior mandato, o anterior Presidente da Câmara de Loures, que também muitas vezes esquecia da Assembleia Municipal, felizmente desta vez veio para o nosso lado e, portanto, agora já tem a consciência do que é a Assembleia Municipal. Portanto, é preciso ter esta consciência para todos e todos terem a consciência de que a Assembleia Municipal pode ser fundamental no desenvolvimento de um concelho, porque deve ser um parceiro a ouvir mais, deve ser um parceiro para ouvir também as pessoas e ser corrente. É isso que serve, é para isso que serve, ser representante, construir, trabalhar pela positiva, obviamente aprendendo com todos. Não tem que haver aqui um fundamentalismo partidário, não é esse o objetivo. Acho que a nossa Assembleia tem dado vários exemplos disso e, portanto, aí também cumprimento a Sra. Presidente nesta altura por causa disso. Também tem conseguido cumprir mais ou menos, também não é assim tantos elogios, mais ou menos
essa postura, mas o que é certo é que, de facto, devemos, se calhar, ter mais... Às vezes não é só poder na parte da lei, é a própria autarquia e o próprio Executivo dar mais importância aos eleitos na Assembleia Municipal e pedir mais deles. E se nós todos estivermos mais envolvidos na construção, de facto, de um conselho melhor, todos temos a ganhar. E, portanto, acho que aqui há uma inversão que tem que ser feita em relação à Assembleia Municipal, que é dar-lhe mais competências nesta área do que propriamente na fiscalização, porque quem está na Assembleia Municipal tem outras funções, tem outros trabalhos, não tem poderes, não tem técnicos para exercer uma das funções, que é a fiscalização, corretamente. Não tem, não vai ter. Portanto, temos se calhar a inverter isto de uma outra forma, porque senão somos todos apenas um símbolo que nos levantamos, falamos um bocadinho e vamos para casa e fingimos que fiscalizamos, fingimos que participamos. Portanto, esta é uma ideia e um desafio que deixo para os próximos 10 anos, que é isto que nós pretendemos com este início de Congresso, é projetar louros daqui nos próximos 10 anos, que a Assembleia Municipal seja um parceiro efetivo nesse desenvolvimento. Muito obrigado. Em defesa do Dr. Fernando Seara, o que aconteceu foi que eu, por desencontro ali na entrada, não apresentei a Sra. Presidente ao Dr. Fernando Seara, e, por acaso ao Dr. Manuel Machado sim, e hoje referi só os convidados e não todas as personalidades ilustres que aqui estão, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Vereadores, os Srs. eleitos municipais e o anterior Presidente de Câmara, Carlos Teixeira, os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, muitos Presidentes de coletividades, de bombeiros e cidadãos que quiseram hoje estar aqui presentes. Portanto, reparo agora essa falha com esta intervenção e pergunto por mais intervenções neste ponto. Peço agora que nesta intervenção, quem ainda quiser falar, se inscreva para procurarmos cumprir o nosso horário, que é mesmo até às 5, porque há aqui várias pessoas que têm que sair e depois não queremos terminar com a mesa amputada de algum dos seus ilustres membros. Carlos Monserrate. Boa tarde a todos. Peço desculpa por não cumprimentar ninguém, que é para não falhar. Eu não quero falhar. Eu sou uma pessoa da sociedade civil, portanto não sou político partidário, não estou em partido nenhum, e venho participar e, digamos, elogio bastante esta Câmara pelo facto de permitir que os cidadãos, os munícipes, possam participar e tem criado vários eventos para isso, e isso é bom. Apesar de uma coisa ser participar e outra coisa ser depois conhecermos os resultados práticos da nossa participação. E eu espero, primeiro elogio pelo facto de haver um espaço onde nós podemos participar, depois se a nossa participação tem algum resultado prático ou não, já tenho sérias dúvidas nisso, mas veremos no futuro. Diz ali, troca de ideias e discussão de estratégias. Para haver troca de ideias e discussão de estratégias, tem que haver tempo, tem que haver a possibilidade de haver pessoas que queiram discutir, porque senão não há troca de ideias, há apenas apresentação de ideias. E nós ouvimos a apresentação de ideias de dois presidentes atualmente na Câmara, de um anterior presidente, muito boas, cada uma da sua forma. Eu realço que um dos presidentes disse que só há poder local porque há população para servir. Ou seja, o poder local devia existir para servir a população. Não devia existir para se servir a si próprio, não devia existir para olhar para o seu umbigo, devia existir de facto para servir a população. A população que, por sua culpa, também intervém pouco. Vota 4 em 4 anos, parece que foi educada para isso, mais de metade nem sequer vota, portanto nem sequer participa. E de facto, muitas vezes, quando há espaço de participação, não vem cá participar. E a culpa é só da população, portanto, por muitos anúncios que se façam, por muita propaganda que se faça. E eu pensava hoje também que o Presidente Bernardino ia, digamos, participar, não sei se ainda vai ou não, mas que ia falar de qual é que é a sua ideia para Loures. Loures vai ser um concelho igual aos outros, vai ser diferente e diferente para melhor, vai ter algo que o diferencie dos outros. Sei lá, há concelhos que têm capacidades pela sua área geográfica, pela sua população, por outra coisa qualquer, poderem ser diferentes. Estão sempre a falar, de facto, do emprego. O emprego é fundamental. Portanto, se não houver emprego, as pessoas não pensam se querem participar, pensam em sobreviver.
e, portanto, a criação do emprego é fundamental, como é lógico. Mas eu tenho a ideia de que o poder local e o poder central vivem dos impostos que nós pagamos, todos nós, impostos, taxas, taxinhas, etc., somos nós que pagamos. Também o poder local vive dos impostos que os seus municípios pagam. Quer que paguem ao governo central, que depois transfere para o município, quer os que pagam diretamente ao município. E, portanto, nós, os cidadãos, o que queremos é ver os nossos problemas resolvidos. Portanto, e de facto, o que acontece é que votamos de 4 em 4 anos, está lá um partido, faz os seus projetos, raramente ouve a população também se diga que raramente vota em consciência. Portanto, a maior parte das pessoas votam como se fossem do Benfica, do Porto ou do Sporting, votam pela camisola, pela cor da camisola, não leem rigorosamente nada, não têm consciência crítica e, portanto, votam pela cor da camisola. E depois, de 4 em 4 anos, vão lá validar ou não o que se fez entretanto. E os municípios, ao contrário do que aqui se disse, não são sempre os bons da questão. O mau não é sempre o governo e nós não somos os maus ou não somos os bons porque não nos deixam ser bons. Os municípios também são maus. São maus na forma como empregam os seus orçamentos, como os utilizam, como fazem com eles. E isso é fácil de ver e é por isso também que periodicamente mudam quem lá está à frente dos seus destinos. Eu julgo que parte da responsabilidade dos municípios é suportar aquilo que não dá lucro. Aquilo que, exatamente, a proteção civil que se falou aí, a cultura, a educação, ou seja, aquilo que não produz, aquilo que não tem, ou seja, nós pagamos impostos, as principais responsabilidades, inclusive é do Estado Central, é a defesa, é a segurança, é a educação e é a saúde. São basicamente as 4 necessidades fundamentais, apesar de na educação e na saúde haver a possibilidade de haver lucro e haver entidades privadas que o façam, na defesa e na segurança não há. O professor Fernando Tiara falou ali que a 4ª preocupação era a segurança. E falou que iluminou Sintra e que isso deu precisamente uma sensação maior de segurança. Eu acho que segurança também é proteção civil e gostava de saber qual é que era a visão dos presidentes para a área da segurança das suas populações, dos seus municípios. É da responsabilidade do Governo Central e o Governo Central é que deve financiar os bombeiros, estamos a falar dos bombeiros da proteção civil, porque a segurança das forças e serviços de segurança, PSP, GNR e outras, já é do Estado Central, por natureza. Agora, na área da proteção civil, como se diz em inglês, na área da safety, é, de facto, algo assim que ninguém se quer responsabilizar. E ontem, por acaso, num almoço de bombeiros, na qual o Presidente Bernardino também esteve, da área metropolitana de Lisboa, fiquei numa mesa onde uns bombeiros do lado de lá do Tejo, me disseram que o seu município, que só tem um corpo de bombeiros, subsidia aquele corpo de bombeiros com 35 mil euros anuais. 35 mil euros anuais. Portanto, com 35 mil euros anuais, os bombeiros louros não sobreviviam 15 dias. Só para termos uma noção. Portanto, aquela população daquele município, possivelmente, tem uma segurança nessa área, da segurança do socorro, do combate a incêndios, de tudo, apenas dependente do voluntariado. Nem sequer tem profissionais, portanto, é apenas dependente do voluntariado. Se houver há, se não houver não há, as pessoas morrem, as casas ardem, as indústrias destroem-se. Portanto, gostava de saber também qual é que é para o futuro, para este tal futuro daqui a 10 anos, que se já há ou não há ideias apresentadas pela Câmara para o que é que Lourdes, o que é que imaginam Lourdes? Lourdes vai ser diferente em quê? Vai ser mais inclusiva, menos inclusiva? Vai ter mais capacidade de mobilidade para as pessoas que são deficientes? Vai ter menos? A Câmara vai ser facilitadora ou vai ser complicadora? Facilitadora no sentido de muitas vezes ter que ter gabinetes de apoio, falava-se aí dos CRENs e disso tudo. Os municípios têm acesso, mas as entidades, as coletividades não têm, a não ser que alguém facilite, que alguém crie condições para que isso aconteça. A Câmara de Loures vai ser uma facilitadora
ou vai ser uma complicadora? Porque há muitos municípios que só complicam. Complicam a vida dos cidadãos, não facilitam. Esse paradigma vai ser alterado, vai mudar, e mais questões, depois se houver mais alguma oportunidade, se acabar mesmo às 5, não é possível. Obrigado. Muito obrigado. Não há mais intervenções. Tinha pedido durante a intervenção, peço agora bastante rapidez, porque senão não vamos ter tempo para acabar com todos os nossos convidados. Há mais 2 intervenções. O Sr. Presidente só olhava para ali e nunca olhou para aqui. Peço desculpa. Tenho dificuldade em olhar para a direita. Antes assim do que lá estar. Sr. Presidente, eu é só para dizer que me sinto muito feliz por estar aqui, porque não devo estar, pela força da idade, não devo estar daqui por 10 anos, mas estive nas jornadas de reflexão de há 20 anos. Participei muito nas jornadas de reflexão de há 20 anos, portanto sinto-me feliz por estar a participar também nestas. O que eu queria perguntar era o seguinte, portanto, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios leu aqui um conjunto de números que eu creio que li uma vez bem nos jornais. Isso aparece muito pouco nos jornais e era muito importante que isso aparecesse na comunicação social. Não sei se o monopólio da comunicação social está só no Governo, a Associação Nacional de Municípios não tem força para fazer chegar as notícias, porque isso era importante as populações tomarem conhecimento desses números, porque mostra que os autarcas são capazes de fazer render o dinheiro. Eu sou um apreciador do trabalho desenvolvido pelos autarcas e pelas autarquias, e por isso lhe pergunto se o Sr. Presidente tem a intenção, de facto, de fazer isso, de haver mais informação à população, porque isso é muito importante para saber como é que os dinheiros são gastos. E como é que se explica que tão bom trabalho desenvolvido pelos autarcas, é raríssimo vermos um ex-autarca ir para o Governo. Como é que a ciência política aqui, na pessoa do Sr. Dr. Fernando Seara, uma vez que é professor de ciência política, como é que a ciência política explica isto? Os autarcas desenvolvem tanto trabalho, fazem render tanto, porque é que o Governo corta tantas verbas às autarquias, porque é onde rende mais para as populações, e porque é que a ciência política não encontra, ou se encontra, porque é que nunca chegou ao Governo estas verdades. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde, José Carneiro, dirigente associativo e outras coisas que lhe chamam. Permita, Sr. Presidente, que faça um cumprimento especial ali ao Presidente da Câmara Municipal de Barreiro, onde eu tenho os meus mais recentes e mais queridos familiares a permanecer e a estudar naquela muito nobre cidade de Barreiro. Ao Sr. Manuel Machado, por ser o Presidente do meu distrito de natalidade, uma terra que eu gosto muito, Coimbra, e que se tem empenhado muito também no poder autárquico e na defesa das pessoas. Ao Sr. Presidente da Câmara, por ser o meu Presidente da Câmara, que é onde eu já resido há 46 anos, e ao Sr. ex-Presidente de Sintra, um homem de paixões clubísticas que também tenho afinidade com ele, do Sporting, um cumprimento também especial. Aqui a minha questão é muito rápida, e não sei se há mais alguém, provavelmente estaria mais. Uma questão muito rápida, é o que é cada um das personalidades que hoje temos aqui pensa neste atropelo, neste flagelo, nesta monstruosidade que foi a agregação de freguesias. Eu resido numa freguesia com 36 ou 37 mil habitantes, com inúmeros bairros sociais, com mais de meia centena de bairros ilegais, que é circundadas com estradas militares e taludes e costeiros, que outrora estavam ocupados com habitação precária, precaríssima. Hoje tem lá menos, mas ainda existe este flagelo. E o que está plasmado em lei e que foi acordado, que a saga ainda vai continuar no próximo mandato, porque vão agregar concelhos. Ora, eu sou natural do Concelho de Góis, um pequeníssimo concelho no seu distrito, Sr. Presidente, que tem uma área de quilómetro quadrado enormíssima, mas já não tem pessoas. E o problema é este. Sempre que se acabam os serviços públicos, as poucas pessoas mudam de sítio. Os municípios hoje têm o problema que as escolas estavam cheias há 10 anos, hoje provavelmente já não estão. Na freguesia da operação acontece, tem lá um bom equipamento e provavelmente dentro de anos vai-se encarar a possibilidade de fechar porque não há jovens para aquele equipamento. Os cemitérios vão alargando, mas qualquer dia também já não vale a pena pensar em cemitérios, porque as pessoas estão a optar pela cremação e eu acho que fazem muito bem.
Portanto, se preocupamos-nos com esse aspecto, eu acho que esta política vista há 10 anos é de vital importância. Não sabemos quem é que cá está, mas sabemos que os problemas vão continuar. E, por conseguinte, a questão que eu coloquei da agregação, o que é que cada uma destas personalidades pensa quando se fazem atrocidades, lá que se tenham feito, juntar 12 juntas de freguesia em Lisboa, onde só havia blocos habitacionais sem pessoas, eu até aceito. Essa cabeça pensante que entendeu juntar 12 juntas ou 15 juntas, até aceito perfeitamente. Agora, alargar isto ao Conselho de Loures, de uma forma que eu acho que é desastrosa e cujas pessoas que foram eleitas são escravos, porque um eleito a tempo inteiro para correr 7 postos de atendimento, para socorrer 6 ou 7 bairros sociais, para percorrer uma área enormíssima, com problemas todos os dias, sem rede viária capaz, enfim, com problemas enormes, eu gostava de ouvir a opinião e se vamos partir, ou se vão partir para a agregação de conselhos, o que é que nos vão agregar mais? Já começaram nas escolas, já começaram nas esquadras, já começaram nos hospitais, agora foram para as juntas de freguesia, agora vão para os conselhos, agora provavelmente vão para os cemitérios e provavelmente não sei o que é que farão mais. Se forem prisões, talvez. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar aqui a palavra a mais 2 pessoas que prometeram ser uma questão telegráfica. Depois vamos ter só 5 minutos para cada um dos intervenientes para falar. Primeiro aqui à frente, jornalista do Notícias de Loures. Só para aqui para os nossos convidados saberem que é um jornalista, que é uma questão importante. Boa tarde a todos. Venho de encontro ao que foi dito pelo meu antecessor. A pergunta que eu faço é a seguinte. Tendo noção que as pessoas precisam de alguém com quem se identifiquem e tenham proximidade, neste caso na política, e neste caso as freguesias são quem o faz mais diretamente, porque são as mais próximas que estão, e com quem elas mais se identificam e quem mais conhecem, a minha questão é a seguinte: faz sentido ou não, ou fez sentido ou não, a reforma autárquica que foi feita anteriormente? Isto é um dos pontos. Outro dos pontos que eu ponho é, e aproveitando as palavras do vereador Fernando Costa, quando há 50 chefias para 50 mil pessoas, a pergunta que eu ponho é: faz sentido haver tantas escadinhas até chegar a um poder mais alto, e isso facilita ou dificulta a execução das coisas? Pergunto aos presidentes que já estavam em funções, neste caso o Presidente da Câmara de Loures ainda não estava, pergunto se tem sido mais fácil lidar com menos freguesias ou se tem sido mais difícil. É essa a questão que gostava de deixar. Mário Saramago. Muito boa tarde. Mário Saramago, da Associação Empresarial do Comércio e Serviços do Conselho de Loures e Odivelas. Para já quero agradecer ao Sr. Presidente ter disponibilizado estes minutos. Também percebi que estava a olhar para a esquerda e era mais fácil. De qualquer forma, era só também agradecer à mesa que está presente, que é uma mesa de eleição, e Loures merece esta eleição. E eu só ia levantar aqui uma questão relativamente a questões que foram aqui levantadas e que têm a ver com o próprio orçamento e com o próprio situação dos próprios recursos humanos. Os recursos humanos, não sei até que ponto também não poderiam ter uma mobilidade própria dentro de cada autarquia. Eu estou-me aqui a referir a um extrato que o Sr. Presidente da Câmara do Barreiro disse que tinha dificuldades em manter alguns serviços. Eu não sei se a mobilidade dentro da própria autarquia não seria uma situação que poderia atenuar toda essa dificuldade. E agora, só para terminar, Sr. Presidente, eu também não sei até que ponto tive hesitante em fazer esta constatação, se a mesa tinha sido também convidada pela cor clubística, mas como agora percebi que o Dr. Seara era do Sporting, eu fiquei hesitante. Muito obrigado. Não ofendam os convidados. Vamos agora para as intervenções finais pela ordem inversa. Primeiro, Carlos Humberto. Muito obrigado. Antes do mais, esclarecer que eu sou do Luso do Barreiro. O meu clube é o Luso do Barreiro. Falando em coisas sérias agora. A propósito do que foi dito por Fernando Costa,
A propósito dos lixos e das águas, só dizer que, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, os 18 presidentes de Câmara, como sabem, de três partidos políticos, incluindo apoiantes do governo e um independente, têm uma posição unânime, fortíssima, contra a fusão dos sistemas de água e a privatização da EGF, ou seja, dos lixos. Uma posição fortíssima em defesa deste serviço público. A propósito das FIAs, vários intervenientes, ou mais que um interveniente, falou nisso. Queria dizer a minha opinião pessoal. Eu acho que quem está próximo das coisas é que sabe como se gera. E não podemos aceitar, na minha opinião, repito, que seja o Governo a dizer: se eu no Barreiro tenho 3 FIAs ou tenho 50. Porque não vale a pena eleger-me. Portanto, o Governo que decida. Portanto, e decide tudo, e então faz como o Governo entenda. Eu acho que cada situação concreta exige uma resposta concreta. E, portanto, não sou capaz de afirmar que o que tem 4 FIAs está bem e o que tem 50 está mal. Não sou capaz, não conheço, sinceramente. Portanto, acho que cada realidade exige uma resposta concreta. Mais taxas, mais tarifas. A lei tem vindo a apertar o cerco relativamente a todas estas matérias. As taxas têm que pagar um serviço, tem que se justificar a forma de cálculo das taxas, o serviço tem que ser sustentável do ponto de vista financeiro. Isto são tudo regras que hoje têm vindo a ser impostas e que nos obrigam a cumprir. Eu, de qualquer forma, tenho uma ideia de que mais taxas não é possível. Admito que se possa, num caso ou outro, substituir taxas por umas por outras, admito, mas mais taxas é impossível. A gente já não aguenta mais. A gente todos, né? Cidadãos portugueses, não aguentamos mais. E por isso, também a área metropolitana de Lisboa, e também por unanimidade, tomou uma posição contrária ao regime jurídico dos serviços públicos de transportes de passageiros, porque isso implicava pôr mais taxas para que o serviço pudesse funcionar. E nós recusámos. Porque não estamos disponíveis. E repito, são oriundos de vários partidos políticos. Só, se calhar já estou a pisar o tempo, só 2 questões, não dá para ir mais longe. Uma sobre a agregação de freguesias. A experiência que tenho no meu município, eram 8 freguesias, passaram a 4. Uma das freguesias tem mais de 50% da população, portanto tem mais de 40 mil habitantes. Portanto, não é mais difícil, é mais complexo. Servimos pior as populações, não tenho dúvidas. Última questão, a propósito de uma questão que o Sr. Carlos colocou, que é os resultados práticos da participação. Eu estou de acordo com a chamada de atenção, é preciso depois que haja resultados da participação, mas é preciso um equilíbrio, porque se nós dizemos só há participação quando há resultados práticos, isso mata a participação. Porque às vezes eu faço mensalmente reuniões com a população. E como vocês calculam, aparecem 1000 problemas. A Câmara não tem capacidade de resolver todos. Bem, mas se me dizem só há participação se eu resolver os problemas, então eu deixo de fazer reuniões porque depois eu não tenho capacidade de resolver os problemas. Portanto, é preciso um misto entre a capacidade de ouvir, mas com a consciência que a gente, nem tudo o que se nos colocam, ou porque não consideramos justo, ou mesmo consideramos justo, não temos depois capacidade para executar. Portanto, é este equilíbrio de bom senso, se quiserem, não deixar de participar, de envolver, de ir aos sítios, mas depois não podemos pôr as coisas assim como aqui, como se pode entender desta ideia. É preciso que haja sempre resultados da participação. Sim. É preciso. Mas esses resultados da participação não pode ser cada assunto concreto ser sinónimo de estar resolvido no dia a seguir. Era isso que queria. Muito obrigado. Então, agora, Fernando Seara. Telegraficamente, agradecendo todas as
perguntas e tento fazer uma opção. Dr. Pedro, muito obrigado. É sempre reconfortante sentir que os ex-alunos se lembram de nós com bigode ou sem bigode e, portanto, aproveitando cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, peço desculpa à Vossa Excelência, mas nada como o Partido Socialista me avisar que existe a Presidente da Assembleia Municipal eleita pela CDU, que é uma coisa fundamental em Louros, e também cumprimentar o meu amigo Carlos Teixeira. Durante muitos e muitos anos trabalhámos em conjunto na Junta Metropolitana de Lisboa e aprendendo também. Não vou responder à questão das freguesias, porque já não estou em funções, e só para dar nota à Vossa Excelência, a agregação de freguesias em Lisboa resultou de um compromisso entre o PSD e o PS, ou se quiserem entre o PS e o PSD, a curto prazo, com certeza, num artigo em inglês, perceberão qual é a minha opinião sobre a agregação das freguesias em Lisboa. Mas como é para uma revista de ciência política, depois mandarei para os seus presidentes para perceber. E isto tem a ver com a pergunta que um outro cidadão me fez. Só para lhes dar nota, eu acho que o sistema político e o sistema partidário em Portugal, e também cumprimentando o Fernando Costa, o sistema político e o sistema partidário em Portugal vai este ano, e agora vou ser provocatório, o sistema político e o sistema partidário em Portugal vai este ano sofrer um forte abalo. E quando estou a dizer este ano, estou a dizer nos próximos 12 meses. Apesar dos aparelhos ideológicos do Estado, e quando estou a dizer os aparelhos ideológicos do Estado, estou a dizer centrais e locais, não terem grande alteração, o que é que vai acontecer? Acho que as eleições legislativas e, em parte, as eleições presidenciais, nas suas duas voltas, vão suscitar um abalo significativo no sistema de partidos e logo no sistema político. E isso ajudará a perceber porque é que alguns autarcas não chegam à tipologia, chamada tipologia de governo, porque o sistema de partidos, pela primeira vez, depois daquele pequeno abalo que foi em 1983, 84, 85 e 86, consequência da segunda intervenção do FMI, para aqueles que não se estão lembrados. Eu digo sempre aos meus alunos, Carlos Humberto, o seguinte: na primeira intervenção do FMI em Portugal, eu estava a prestar serviço militar obrigatório num órgão onde também aprendi muito sobre a trilogia do poder, sobre o poder, a autoridade e a influência, que se chamava Conselho da Revolução. E vivi a primeira intervenção. Depois, já noutro aspecto da minha vida, sempre académica, porque a primeira vez em que, em exclusividade, tive que vincular-me à política foi quando, por equívoco eleitoral, ganhei o Sintra, porque até aí tinha a sensação de que não podia deixar de estar com os alunos, e nos alunos uma pessoa aprende. A sensação, regressando à universidade agora, digo-vos o seguinte: o que está para aí a chegar, cuidado. Cuidado. O que está para aí a chegar, cuidado. Não dá nas sondagens, mas dá na percepção do contacto. Respondendo, e portanto vai perceber. A última nota, eu também estou de acordo com o Fernando Costa sobre as taxas, as taxinhas e as outras derivadas, até porque eu acho que são ilegais, disse-o em reunião de Câmara. Eu sou um dos portugueses que tenho o filho único imigrado. E, portanto, cada vez que chega a Lisboa, vai pagar. Mas vai pagar apenas a primeira. Porque, ao fim da primeira, o pai, como é advogado e sabe um bocado de direito público, certo? Mesmo para aqueles que nos dizem que me esqueci de saudar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, vai pegar no caso e vai fazer aquilo que eu chamo a exigência jurídica. Portanto, vai dar um pequeno aval sistémico nestas realidades que estão a emergir. Saúde todos, agradeço ao Presidente Bernardino e desejo ao Presidente Manuel Machado toda a sorte do mundo no Congresso da Associação Nacional de Municípios. Também passei por lá, mas como Vossa Excelência deve calcular, cuidado com o que vem aí. Muito obrigado a todos. Só uma nota para Vossa Excelência. Acredito que à noite de segunda-feira gosto mais do Eduardo Barroso, mas o Fernando Seara é há muitos e muitos anos sócio, admirador, fã e apaixonado pelo Benfica. Muito obrigado. E agora
Para terminar, Manuel Machado. Muito obrigado. Bom, isto anda tudo ligado. Eu e o professor Fernando Seara fomos colegas no Liceu em Viseu, no Alves Martins. Já vimos da noite. Há aqui sócios, dirigentes, não sei, do Luso, do Barreiro, enfim, de vários sítios, até da Académica, não sei se o Sporting há alguém, porque não vi ninguém evidenciar-se. Bom, vamos ao que interessa. Só queria dizer, anda tudo ligado. Eu estava a pensar que havia aí alguém da Assembleia. Procurando ir por partes, e começando no ponto em que aqui estava a ser referido pelo senhor jornalista acerca da questão da reforma administrativa. Não foi só ele, mas pronto. Permita que sintetize aí o pensamento de forma muito sumária, o que me oferece dizer. A reforma que foi feita das juntas de freguesia, extinção, fusão, pronto, o que foi feito em dois tempos e motivações relativamente diferentes. O caso de Lisboa e depois o resto do país. A motivação do resto do país, que é aquela que eu conheço mal Lisboa, confesso isso, não me levem a mal. A segunda leva de reformas foi feita com uma motivação que era reduzir a despesa pública, aumentar a rentabilidade, racionalizar, acabar com os taxos, enfim, não era bem esta a linguagem que era usada, mas não andava longe disto. O que é que está comprovado? Tudo isto, como aliás depois noutro âmbito também aconteceu, que foi a alteração, ou tentativa de alteração do horário semanal de trabalho das 35 para as 40 horas, a base de motivação foi sempre a motivação troiquista. Isto é, emagrecer o Estado, reduzir a despesa pública, aumentar a eficiência, aquelas coisas, é uma cartilha que já se conhece ao longo dos anos. Contas feitas, que é isso que interessa. Não resultou. Quer uma situação, quer outra, veio criar problemas onde os não havia. E passou a haver, e agora para desenvencilhar isto vai levar muito trabalho. De certo, se quem empreendeu essas reformas tivesse lido o Mozinho da Silveira, ou, enfim, uns livros antigos que há por aí, não sou professor, mas tive a obrigação de os ler noutras circunstâncias, teriam evitado alguns erros. Estas questões, como aliás se tomou a lição quando foi discutida a regionalização, deveria ter sido feita exatamente ao contrário do que foi feito. E não estou a dizer só por dizer mal, é que o resultado que se desejava não foi alcançado. As dificuldades acresceram e, no fundo, o lucro social da operação é negativo. O que fazer a seguir? Isso vai ter de ser quem ganhar as eleições legislativas ou os poderes que venham a criar na Assembleia da República, porque a reforma das freguesias ou dos municípios é na Assembleia da República. Apesar de se conhecer um estudo, digo assim, um documento do Governo, o Sr. Ministro Paulo Portas já há algum tempo falou nisso, em que queria extinguir o Conselho de Góis. Ele não falou do Conselho de Góis, mas aquilo está certinho para ir por aí fora. É um erro. É um erro. Portugal é dos países da União Europeia que tem o número mais reduzido, mais contido de autarquias. A França tem uma miríade e tem municípios com não sei quantos milhões e tem municípios com 20, 200 moradores. E tem igual dignidade, não tem as mesmas funções. Porque igualdade é tratar de modo diferente do que é diferente. Não é pegar na mesma razoela e agora vai tudo igual. Eu aqui com o Barreiro tenho uma partilha de problema solidária, que são os nossos serviços municipalizados de transportes urbanos. Dos meus tenho uma dificuldade, é que nos custam aos cofres municipais do Tesouro Municipal da Tesouraria, porque não recebem 1 cêntimo do Estado. Todos os impostos pagamos, desde o do petróleo até aos outros, e custam, lá, os da minha terra, custam 9 milhões de euros por ano, custo social dos transportes. Achámos que era pertinente, para quem não sabe, eu já sou repetente como Presidente da Câmara, já há uma dúzia de anos antes tinha desempenhado estas funções, e manter-se, ou retomou-se uma prática que é o pagamento do estacionamento no espaço público reverte para compensar a exploração dos transportes urbanos. Tenho que ir daqui a pouco para Coimbra, tenho que ir a tempo ainda de assinar uma garantia bancária para apresentar à autoridade tributária, porque me quer sancionar num 1 milhão de euros. E eu vou ter de entregar uma garantia bancária, hoje ainda, para me livrar de erros, até de eventual coisa grave ou coisa ruim para a minha pessoa. Sim, porque é importante saber-se que os autarcas são titulares de funções e respondem pessoal, civil e criminalmente. E têm a responsabilidade da reintegração financeira se forem atacados. Portanto, frequentemente os nossos concidadãos não têm bem presente que há o risco é sempre uma questão presente. Mas, bom,
Sobre as freguesias, falámos a questão dos números da divulgação. Os números são muito simples e os que afirmamos são exatos. 95% da dívida pública é responsabilidade do Estado Central, da Administração Central, das empresas públicas e afins, institutos. 3% é das regiões, Açores e Madeira. E compreende-se porquê, mais de um sítio menos outro, mas bom, é 3% aí e 2% é da administração local. Esta conta foi tirada à limpo porque ela no princípio era muito contestada e duvidavam. Foi preciso checá-la. Não foi preciso demonstrar que, apesar de contrariados, conseguimos reduzir, sem tensões excessivas, sem despedimentos coletivos, por exemplo, correspondendo a um imperativo que foi determinado, a redução do pessoal das autarquias locais. Eu penso que é o único subsetor da administração do Estado que conseguiu reduzir 17% dos efetivos, sem despedimentos coletivos. Não sei se conseguiremos aguentar isto por mais tempo, porque começam a apertar de tal modo, e com as tais dificuldades de responsabilidades, etc., e financeiras, um dia desse pode haver por aí uma desgraça que nos coaja. Por isso estamos a procurar, em alerta, permita-se-me que use a expressão, mobilizar, para emitir um grito de alma que é mesmo grave o que está a acontecer no nosso país, que é a violação da autonomia do poder local, democrático. É mesmo grave. A autonomia é uma consagração constitucional, não é outra coisa qualquer, não é uma simples coisa. E o poder dos concelhos ou o poder dos municípios não é para sermos autocratas ou senhores feudais. Hoje as autarquias deram já provas de que estão preocupadas com as suas terras, naturalmente, as suas comunidades de vizinhos, mas que veem o país como uma comunidade de vizinhos. E eu próprio, e muitos como eu, têm referido que somos viventes a nível da Europa e queremos ter uma palavra a dizer nas questões dos assuntos europeus também. Não estamos fechados aqui intramuros, nem só preocupados com o nosso umbigo. Portanto, a esse tempo, eu noutro que vivi havia mais um espírito fechado do que há hoje, e disso dou o meu testemunho porque o vivi. Relativamente às taxas e afins, meu caro Fernando Costa, bem, eu vou à água. Eu sou dos... Aliás, este ponto de vista aqui foi defendido e eu mantenho. A água é um bem público, como tal, deve ser gerida. A água é hoje um direito humano e os direitos humanos são insuscetíveis de serem mercantilizados. Tem de estar livres disso. Não quer dizer que no setor não haja intervenientes privados. Não quer dizer. Mas, por tradição, por direito, até podia dizer-se consuetudinário, a água é um bem que é propriedade da comunidade e tem de ser gerido evitando taxas. Eles querem nos meter aí através de Águas de Portugal, porque esta operação que está a decorrer é, obviamente, para tapar o buraco financeiro de uma empresa pública que provavelmente não foi gerida com cuidados suficientes e tem um buraco financeiro substancial. Só que esse buraco financeiro que estão a tentar é que seja tapado à custa do esbulho dos bens dos municípios. E isso é mau. Na minha terra, a fatura da água, e uma empresa municipal que é das mais antigas do país, 1898, a receita da água, sem ser vendida especulativamente, a água tratada em condições para consumo humano, o saneamento, como se sabe, dá prejuízo, e os serviços municipais de transportes urbanos, permitia-se com as receitas da água equilibrar quer os custos de saneamento, quer dos transportes. Hoje estou a dizer que só os transportes custam 9 milhões de euros. Como foi usurpado ao município o direito de abastecimento de água em alta, uma empresa agora querem capturar, mas que felizmente, nas últimas horas, a ERSAR, que também tem, nem tudo é bom, mas terá emitido um parecer frontal, enfim, claramente desfavorável ao processo de fusão. Isso vai nos dar alguns dias para respirar e recriar energias para continuar esse trabalho para manter a água no poder dos municípios, porque é que deve acontecer. É preciso saber que, aliás, em Paris e em Berlim, a água tinha sido privatizada e quando estourou o sistema de distribuição de água por obsolescência dos materiais, dos equipamentos, das condutas, das máquinas, quem salvou a água para consumo humano foram as câmaras municipais, foi remunicipalizada. E, portanto, aprender com os erros dos outros também nos é bom. Outras taxas, eu penso que o processo tem vindo a ser desenvolvido, é a de redução de taxas. Há muitas que não são ainda perceptíveis, porquê? Porque entra em funcionamento um dispositivo de licenciamento zero e ficam por caminho não sei quantas taxas. Se repararmos em geral, só não caem aquelas que passam através destas modernizações tecnológicas administrativas ou simplificação administrativa, só não caem as taxas que revertem com o devido respeito para o terreno do passo.
Só essas é que não caem. As outras, que são dos municípios, estão a ser varridas de forma sistemática e que podem pôr-nos em situação difícil de um momento para o outro. A questão da proteção civil. Não quero fugir a ela, respeito o trabalho da Proteção Civil. Sou o Presidente da Proteção Civil na minha terra. Temos companhias de bombeiros sapadores e companhias de bombeiros voluntários. Entendo que a discussão que está lançada pela Liga dos Bombeiros Portugueses que é uma falsa questão. Nós não podemos concordar, ceder no seguinte facto. Foi posta em cima da mesa e há poucos dias andava a ser discutida a captura de uma percentagem do Fundo de Equilíbrio Financeiro de cada município para financiar as associações humanitárias de bombeiros, as corporações de bombeiros. Bom, isto é inaceitável. As corporações de bombeiros merecem o apoio e são apoiadas em geral pelos municípios. Esses estados são apurados. Umas mais, outras menos, também em função das necessidades, da quantidade das necessidades. Conheço corporações de bombeiros que têm 300 pessoas, operacionais, conheço corporações de bombeiros que têm menos, muito menos, aliás. O que acontece é que não podemos aceitar que, mais pela questão da proteção civil, se queira cativar ou determinar o dinheiro que é, por lei, das câmaras, através do Fundo de Equilíbrio Financeiro, e depois fazer a distribuição ao Estado. Isso faço eu. E o meu município, e os órgãos do meu município, farão outros órgãos do município em função da orientação que entenderem adequada. Não pode ser, portanto, o ruído que aí está gerado um pouco à volta disso, é resultante de um equívoco, é que o dinheiro que é dos municípios são os órgãos que decidem sobre a sua aplicação. Do mesmo modo que não compreendo nem posso aceitar ou concordar que um senhor governante ou senhora governante queira determinar quantos coveiros eu ponho a trabalhar na minha cidade, quantos cantoneiros, quantos engenheiros, quantos técnicos. Essa questão é da minha autonomia, porque é da minha responsabilidade. Quando temos profissionais a conduzir um autocarro com 90 pessoas a bordo, se ele não for um bom profissional, há um risco maior para as pessoas que são transportadas. Mas temos que ter meios para os motivar. Não temos. Não sei se acontece em outros sítios. Hoje, por salários que se consegue pagar, não há forma de conter ou cativar estas pessoas no nosso serviço. Sempre têm a oportunidade, vão para outros trabalhos, e, bom, é naturalmente porque a vida determina isso. Proteção civil é um problema que tem que ser encarado a outro nível, voltando à questão. As comunidades intermunicipais têm como atribuição legal intervenção na área da proteção civil. Quando começa um fogo, quando há um incêndio, quando há um acidente, não é pela área territorial do Conselho que eles lá vão. É a intervenção de conjugação de meios humanos e técnicos dispositivo, ao nível das comunidades intermunicipais, seria uma solução para melhorar o apoio à proteção, no âmbito da proteção civil e dos bombeiros, que aliás ficaram mais órfãos a partir do momento em que foram extintos os governos civis. Senhor Presidente, eu penso que procurei de uma forma muito acelerada responder a tudo, ou melhor, responder a algumas das coisas. Queria assinalar o seguinte: cada terra é uma terra diferente. Na minha terra, aliás, dizem que cada terra tem seu uso e cada roca tem seu fuso. Apesar de dizer isto, eu penso que o nosso trabalho conjunto e conjugado melhora a comunidade de vizinhos que somos no todo nacional. E é este trabalho que temos vindo a fazer. Muito obrigado por o convite para estar aqui e bom congresso para todos. E viva Louros! Muito obrigado. Queria agradecer muito aos nossos convidados que fizeram o favor de se deslocar aqui para participar neste debate. Acho que ele cumpriu os seus objetivos e penso que uma série de questões que temos vindo a discutir vão beneficiar das opiniões que aqui foram dadas. Não vou responder a algumas questões que foram colocadas sobre o futuro de Louros, porque é mesmo para isso que nós estamos a fazer esta iniciativa Louros em Congresso. É para, no final, tirarmos algumas linhas de orientação para o futuro, mas é cedo ainda para as determinarmos. Não queremos que elas estejam todas determinadas à partida. Julgo que a participação que se está a fazer com este Louros em Congresso e que a autarquia também promoveu no ano passado e durante este mandato tem sido para nós muito benéfica. Ajuda-nos a tomar melhores decisões. E esta iniciativa é também nesse sentido, para podermos ter melhores decisões, melhores orientações, porque não agrandando nunca a todos, com a participação de todos, com certeza, que
teremos uma perspectiva mais apurada daquilo que são as principais necessidades. Agradeço a todos e espero que continuem a participar nas nossas iniciativas do Louros em Congresso. Muito obrigado.